Olá, olá! Seja bem-vindo ao canal Luz dos Oráculos Clareando Seu Destino. Quem fala aqui é a Lulebel e hoje a gente vai dar uma olhadinha no oráculo celta. Vamos ver que mensagem espiritual esse oráculo tem para você. Pode ser espiritual, amoroso, trabalho. Vamos ver o que ele vai apontar, para onde, qual vai ser a energia, né, que esse oráculo vai estar te direcionando. Então você pode mentalizar, a gente tem aqui 3 opções, opção número 1, a árvore, opção número 2, a gente tem aqui um triskel, né? E a opção número 3, a gente tem uma tríqueta, você pode escolher uma das 3. Se precisar, dá aquela pausada no vídeo para se concentrar mais na sua opção. E eu vou seguir aqui, tá bom? Vou seguir aqui com a opção da árvore, que é a opção número 1. Vamos lá. Vamos ver o que o oráculo celta pede para você observar agora. Se vai ser um conselho espiritual, afetivo, né? Porque às vezes a nossa mente está focada em uma questão específica e a gente deixa de olhar para outras questões. Então vamos ver o que vai estar sendo apontado aqui. Como esse é um oráculo mais de autoconhecimento, é bem possível que aponte para uma questão espiritual, de propósito, de vida, né? Vamos ver aqui. 3 cartinhas. Não sei se vocês vão enxergar, porque tem a toalha verde, que já é uma toalha que veio da Irlanda. Mas as cartas que são irlandesas, né, por assim dizer, são celtas, então tá tudo verde aqui, tudo verde. Nossa, que estranho quando sai uma carta que você até pensou já, né? Então, vamos lá. Para quem escolheu a opção número 1, primeira coisa que a gente vê aqui, que é o dilema que você tem que lidar. Saiu aqui os limites, né? Você colocar suas fronteiras. Então, primeira coisa que está falando aqui, talvez você esteja deixando que invadam demais o seu espaço. Você precisa aprender a dizer não. Fala assim, ó, até aqui você não pode vir, até aqui você não pode exigir mais da minha energia, certo? Então aqui a gente tem a carta do guerreiro, que é uma carta que fala, vou botar até pertinho assim, para que vocês possam ver. Fala para você defender, se defender, né, criar umas fronteiras saudáveis, até defender a sua aura, fortalecer a sua aura e se proteger de feridas que você venha, coisas que você tenha passado, que tenham sido problemáticas. É um momento de você se restaurar. E aqui está falando que para isso você precisa reforçar essas fronteiras, tá? Então, reforçando essas fronteiras de alguma maneira, você vai melhorar o seu emocional, a sua parte física, a sua parte espiritual. E também fala aqui para você restaurar de alguma maneira o seu senso de identidade, quem você é. Porque às vezes, quando a gente não tem muita fronteira, a gente acaba se perdendo, a gente não sabe mais o que é nosso, o que é do outro, o que a gente está sentindo. Às vezes está uma tristeza de uma historinha triste que você ouviu e aquela historinha mexeu com você e quando você vê, você está vibrando naquela energia e aquilo não tem nada a ver com você. Então, você precisa se proteger e se defender desse tipo de energia que vem de fora e que não te pertence. E cuidar também o que está dentro das suas fronteiras, né, que é a sua identidade, quem você é e o que é seu, tá? Bom, aqui a gente tem uma resolução para você lidar com esse dilema. E saiu Healing Grief, né? Ou seja, vamos curar a tristeza, a adversidade, que você tem que entrar em contato com as suas tristezas, aquilo que te afetou de alguma maneira. A gente vê aqui que tem essa questão dos limites, de você colocar sua identidade às claras para você mesmo ou você mesma. E para isso talvez você tenha que entrar em contato com algumas tristezas, algumas questões pessoais suas que te machucaram, algumas feridas, alguns traumas passados, coisas que te deixaram triste ou que te deixam triste hoje, tá? Então a gente está falando aqui de cura de uma tristeza. Ou seja, uma coisa está ligada à outra, né? Desde você botar os limites necessários, que talvez você tenha deixado que extrapolassem,
ao mesmo tempo que está falando aqui que você tem que lidar com algo que já está interior seu, algum tipo de trauma, alguma questão, alguma coisa que te magoou. E é claro que aqui é algo bastante delicado, porque ao mesmo tempo que essa carta ela fala que você tem que entrar em contato com essas emoções, não adianta negar, renegar, né, dizer que não existe. Ao mesmo tempo você tem que ver também o que não é seu, como diz essa carta aqui, talvez essa tristeza é sua ou é do outro que você está carregando, trazendo para você, querendo resolver a vida do outro, que não tem nada a ver, tá? Você tem que ver a sua questão. Então, as suas mágoas, as suas tristezas, você tem que olhar para elas. Talvez você tenha esperado alguma coisa e não tenha sido, isso causou algum tipo de depressão, tristeza em você. Tá? Então, esteja presente com relação aos seus sentimentos, entenda. Mas aqui também está falando, essa carta, né, de você atravessar a escuridão. Você entra em contato com esses sentimentos, mas você não se deixa absorver, se envolver por eles. É como se você estivesse contemplando, tá? Você coloca esses limites, você contempla. Ah, eu tenho esse sentimento, é por isso, isso e isso. Ou não estou vendo um motivo específico, mas eu não sou esses sentimentos, então eu vou contemplar. Eu vou deixar esses sentimentos como se fosse alguma coisa que está além, né? Está fora de mim e vou observar. Vou entrar em contato, mas não vou me deixar levar, não vou me deixar envolver e mergulhar numa escuridão sem fim. Então essa carta ela fala de fé também, tá? Uma carta que fala de você ter fé, de você atravessar a escuridão, que isso vai passar, não vai ficar para sempre isso. Principalmente se você souber colocar esses limites, porque essas cartas aqui elas fazem uma polaridade, né, de energias. Então elas estão polarizando aí. Então tá falando entre aquilo que você coloca o limite e aquilo que você deixa te invadir, aquilo que você não quer lidar em você e ainda fica comprando problemas e questões de outros, tá? De terceiros. Tá? Então, veja o que é seu e o que é seu você observe, mas também não se deixe envolver, afundar numa depressão sem fim, tá? Tenha fé, você vai atravessar isso, tá? E aqui a gente tem a última carta que saiu, Prosperidade, que é uma carta muito boa. Curiosamente, essa carta, ela fala de fluxo. Ela fala de dinheiro, tá? Como é prosperidade, ela vai estar falando de recursos materiais, como você despende os seus recursos, mas ela fala também de fluxo. Ou seja, não adianta segurar demais, não fazer nada que você goste, que você queira e ficar segurando ali numa avareza, porque tem uma certa questão aqui de quanto mais você segura, talvez aquilo não retorne para você. Talvez você fique mais numa carência, numa falta. Se você tem uma relação com dinheiro de apego, né, talvez não seja legal, talvez você precise saber utilizar melhor, administrar. Dinheiro só guardado também não serve para nada, né? Então você precisa saber aplicá-lo para que você tenha uma vida melhor, uma qualidade de emoções melhor, né? No caso aqui, eu acho que tem muito relação com o seu emocional, essa questão de fluxo tem também relação com o seu emocional, talvez você esteja um tanto quanto travado ou travada, e aqui tá falando para você recuperar esse fluxo e assim obter a prosperidade. Inclusive fala de prosperidade financeira. Se você tiver com alguma questão, como ver essa questão da prosperidade, pode estar falando de alguma questão profissional na sua vida, talvez você tenha se deixado explorar, né, ou acredite que tenha se deixado explorar, isso tenha causado algum ressentimento em você, ou talvez um sentimento de inutilidade, de não estar servindo para nada. Está falando também que talvez ou você tenha se defendido demais, pode ter colocado limite demais também, tá? Pode ter se fechado demais e com isso não houve o fluxo. Você não conseguiu fazer fluir os seus talentos, os seus dons, aquilo que você sabe e poderia estar conduzindo e ajudando os demais e até ganhando com isso também, tendo um retorno financeiro, talvez por esse excesso de segurar, ou ao contrário, né? Você acabou deixando que os outros tomassem muito de você, pega o problema dos outros e
você fica com o seu fluxo preso, né? Você não permite que a sua energia de criação, sua energia, sua iniciativa se desdobre. Então, aqui está falando que você, observando bem essas emoções e sabendo lidar com essa questão do limite, a sua vida vai fluir e você vai conseguir não só questões materiais, profissionais, como também fluxo criativo, tá? Eu vejo aqui, essa carta ela tem a água e é muito relacionada às emoções, a água. Aqui a gente tem água também, só que em forma de gelo. Então tem que quebrar esse gelo. Você tem que sair dessa posição petrificada e começar a tornar a virar líquida novamente, né? Ou seja, fluir. Deixar que essas emoções fluam, que os seus talentos fluam, que a sua criatividade flua. Se você precisar despender algum recurso, não segura. Investe em você. Não fica segurando isso para levar para outra vida, não, tá? Invista em você, tá? E até os limites do que os outros exigem de você. Você, de repente, nesse momento, você precisa falar: agora eu vou olhar para o meu lado e vou investir em mim, no que eu preciso para mim agora. Tá? Talvez você tenha despendido recursos com outras pessoas, também financeiros, e não tenha sabido colocar limite. Você se petrificou em nome de outros, né? Então, veja qual é a sua situação, tá? E trabalhe com essas energias. Mas eu vejo aqui que tem uma relação com o lado criativo, profissional, de você se sentir uma pessoa útil, de você lidar com as suas emoções, tá? De saber colocar limites, dizer não, tá? Então, tem todas essas questões envolvidas aqui, tá bom? Essa foi a opção número 1, que o oráculo celta deixou para você. Muito boa sorte, dê uma curtida, se inscreva no canal, comente e seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui, ok? Vamos lá para a opção número 2, para quem escolheu o Triskel. Vamos ver o que as cartas celtas trazem para você. Sabedoria da Terra, esse oráculo, tá? Estamos todos verdes aqui. Na força do chakra cardíaco. Muito amor para todos. Vamos lá. Vamos ver o que traz para você. Responsabilidade, liberdade, prosperidade. Bom, eu não gosto quando sai uma carta repetida da opção anterior, mas saiu, né? O que a gente vai fazer? A mensagem está aqui para você também. No caso, essa carta ela saiu repetida, mas não tem problema, eu vou falar de novo. Eu gosto de falar das cartas diferentes, mas eu vou falar de novo também aqui para o pessoal do número 2. Só que aqui a gente tem outro tipo de dinâmica, tá? Vai ser diferente da opção número 1, porque as outras cartas vão estar trazendo outras energias. Então aqui, na opção número 1, saiu responsabilidade, tá? Essa carta da responsabilidade, ela tem um quê de puxão de orelha, tá, gente? Tem um quê de puxão de orelha nela. Ela, ao mesmo tempo que ela fala de regeneração, de você curar qualquer tipo de karma, de alguma coisa que você traga com você, de repetição de padrões que você tenha que mudar. Mas, como ela fala, é responsabilidade, né? Você responder com habilidade alguma coisa que se manifesta na sua vida. E talvez você delegue isso para os outros, talvez às vezes você venha culpar outras pessoas por problemas que você venha ter, fala que tô com uma sorte, o problema é a sociedade, né? Muita gente gosta de falar que o problema das coisas é a sociedade. A sociedade é uma entidade, né, que é formada por vários indivíduos com todo tipo de ideia possível e imaginável e escolhas. A gente tem padrões, a gente tem estruturas aí, mas você não vai adiantar nada você colocar a culpa nesses outros, nessa ideia, né, nesse conceito. Você tem que
puxar o poder que você coloca nas coisas, nas pessoas ou na tal sociedade para você, tá? É o seu poder pessoal que você tem que retomar. Acreditar na sua força, na sua energia, que você pode dar conta e estruturar as coisas de acordo com o seu livre-arbítrio, certo? Aqui tá falando como um desafio, que às vezes você coloca a culpa em algo externo, que você não chama essa responsabilidade para você, que você coloca nos outros, tá? Aqui saiu a carta liberdade. Então aqui já está mostrando, ó, talvez certos conceitos, certas questões que você culpa os outros, né, ou a sociedade. Tá falando aqui que você precisa se libertar disso, tá? Você precisa olhar que talvez você não queira lidar com certas situações ou com uma má sorte, alguma coisa que dê errado na sua vida, né, uma oportunidade que tenha sido perdida, uma coisa que você não quis investir ou não pôde, e botar a culpa em algo externo, tá? Em algo exterior. Essa carta da liberdade, ela é até um pouco obscura, né? A gente vê que tem um trabalho de sombra muito forte aqui. Você tem que admitir quais são as suas fraquezas, quais são as suas autossabotagens, quais são os seus medos, aquilo que talvez você esteja colocando no outro, né? Quando a gente vê aqui a questão da sociedade, você também é sociedade, você está na sociedade, você é sociedade também. Então, você precisa se responsabilizar e observar quais são as suas questões internas. E para isso você precisa lidar com a sua própria sombra, coisas que você talvez não aceite, não admita, né? Medos, né? Aquelas covardias que às vezes a gente tem de lidar com algumas situações que precisam ser resolvidas, por mais assustadoras que sejam, né? Ou até uma situação em que você sente vergonha, que você tem algum tipo de bloqueio, mas tudo isso está dentro do seu ser e é algo que você tem que lidar, que você precisa ter um autoconhecimento disso, porque quanto mais autoconhecimento, quanto mais a gente sabe dos nossos problemas, como também das nossas qualidades, né? A gente sabe onde colocar mais energia e de onde tirar a energia que não serve. Então, você precisa olhar para isso, para dentro de você e para esse lado sombra, tá? Então, de qualquer maneira, essa carta aqui, ela tem um quê de, além de você se libertar, né, dessas questões de autossabotagem, ela tem uma certa proteção também. Também a gente vê aqui um certo potencial seu que está oculto, que precisa vir à luz. Então, ao mesmo tempo que a sombra ela carrega uma série de questões e problemas, ela também traz o nosso potencial bruto, aquilo que a gente tem que desenvolver. Por exemplo, vamos falar de uma questão sombria, né? Então, você tem vergonha de se expor, vamos falar assim, de falar em público, por exemplo. Você precisa lidar com essa questão, mas vai que você é um excelente orador, uma excelente oradora, só que por causa desses sentimentos, você nunca conseguiu se expor de uma maneira. Todo esse potencial que você tem, todas essas ideias maravilhosas que você vem a ter, aquilo não se expõe. Então, ao mesmo tempo que essa sombra ela carrega esse potencial incrível de você envolver várias pessoas com a sua comunicação, também traz esse medo, esse receio de passar vergonha ou de não ser bem aceito, né? Então, ao mesmo tempo, fala de um grande potencial seu que você precisa olhar. Esse potencial está oculto e digamos que as deusas das sombras aqui, elas estão prontas para te mostrar que você tem esse potencial muito grande sim a ser trabalhado. Não culpe o que está fora de você, tá? Mas também não adianta ficar se criticando ao ponto de você não conseguir dar um passo. Simplesmente observe de frente isso. Essa carta aqui, ela também saiu nessa mesma posição, né? Para a jogada número 1. E fala de fluxo. Mais uma vez, falando que talvez esteja algo estagnado. Aqui fala tanto do campo profissional, eu vejo essa carta falar de um lado profissional, de capacidade, de dons, talentos que precisam fluir, emoções que precisam fluir. Se você tem coisas guardadas, sombrias dentro de você, ressentimentos, autocríticas, autossabotagem, você precisa deixar fluir as suas emoções, você precisa deixar que isso vá
para que você possa atrair prosperidade para sua vida. E aí você vai atrair tanto material, né, que também pode falar de questões financeiras, coisas que você tem que investir mais em você, ou talvez porque você fique com raiva, que também pode falar de você, às vezes, culpar os outros de não estar ganhando mais dinheiro, por exemplo. Mas não tem a ver com os outros, tem a ver com você. Você sabota seu potencial e tem como você se expor e ganhar mais, fazer esse fluxo ir até você, seja profissional, seja financeiro e seja emocional, no sentido até de relacionamento também, tá? Se você tiver alguma questão com algum tipo de relacionamento que você acha, os outros sempre tem aquelas opiniões genéricas, né? Os homens são assim, as mulheres são assim, as gays são assim, e sempre tem aquele monte de caixinhas, formatos, gavetinhas que as pessoas vão colocando umas às outras, né? E com isso o fluxo é interrompido. Você começa a se sabotar, começa a colocar um monte de limites, porém senão, né? De acordo com a sua sombra, com as questões pessoais suas, e a coisa não flui. Então aqui tá falando, deixa fluir. Você está se retendo, você está primeiro delegando o poder da sua vida para os outros. Recupere esse poder. E segundo, você tem que admitir os seus próprios potenciais, desejos e aquilo que às vezes é vergonhoso, que você considera vergonhoso, né? Que você rejeita, mas que você precisa olhar de frente, tá? Quase todo caminho espiritual, iniciático, dos caminhos, do processo, envolve você olhar a própria sombra, você olhar aquela coisa feia, renegada e abraçar, né? Dizer, não, eu te aceito tal como você é e eu vou trabalhar nisso. E não adianta negar, porque isso só te prende, te deixa numa posição de estagnação e interrompe o fluxo, tá bom? Então a mensagem aqui basicamente é: deixa fluir e olhe para suas emoções tal como é, faça o trabalho do lado sombra, do lado renegado, escondido, aquilo que você não aceita em você, e pare de culpar os outros. Você realizando esse processo, puxando essa responsabilidade para você, o fluxo volta na sua vida. Seja financeiro, seja amoroso, várias áreas da sua vida vão se beneficiar. Tá ok? Então, essa foi a opção número 2. Agora vamos para a opção número 3, para quem escolheu a Triquetra. Opção de número 3. O que você traz para os consulentes? Escolher a opção número 3, mensagem. Vamos lá. Bom, opção número 3. A gente começa aqui com o desafio da autoaceitação. No caso, talvez você tenha alguma questão de identidade pessoal que você não esteja aceitando, tá? Pode ser desde sexualidade ou alguma coisa que você sente que é pra você e que outras pessoas projetaram outra coisa, né? Às vezes os pais querem que você seja isso ou aquilo e você é outra pessoa e você precisa primeiramente se aceitar. A gente começa aqui. Essa é uma carta de harmonização de opostos e fala também para você aceitar a sua individualidade. Você é uma pessoa única. Você tem os seus talentos, os seus dons, os seus desejos, os seus propósitos, a sua individualidade. Igual a você não tem ninguém. Então, primeira coisa a ser feita aqui é você aceitar-se tal como é e tirar a expectativa dos outros do caminho, tá? Aqui fala muito justamente daquela questão de você lidar com
lavagem cerebral daquilo que tá aí, do que as pessoas falam que você tem que ser ou deixar de ser, ou ou te inserem em algum tipo de conceito, seja político, social, de classe, pode ser qualquer questão dessa, que eu falei um pouco isso na opção anterior, e isso aqui está se reafirmando. Às vezes as pessoas se colocam em caixas, se compartimentam, né, vão criando castas e fica uma brigalhada danada, e no final das contas você perde noção de quem você é de verdade, que você é um indivíduo, tá? É claro que a gente está o tempo todo se relacionando com outras pessoas, as outras pessoas também interferem em nós, né? O outro é um espelho da gente, a gente está o tempo todo nessa conversa, mas a gente não pode perder de vista quem a gente é, certo? Então aqui tá vindo como um desafio para você, tá? Para você equilibrar, caso você esteja sofrendo certa oposição interna, né? Aquela briga mental de quem sou eu, ou o que deveria ser, ficar naquela dualidade, e é uma carta que fala para você reconhecer o seu valor, tá? Você é suficiente. Uma coisa que isso acontece, eu já ouvi algumas pessoas falando sobre questões de depressão, de tristeza. Eu vejo muito a pessoa com sentimento de não ser suficiente, como se ela tivesse que preencher o requisito de algo, tá? Então, não tem, tá? Você é suficiente, você é super suficiente. Você não tem que seguir o padrão e a escala de ninguém, tá? Autoaceitação. E para isso vem a carta Verdade, tá? A carta da Verdade fala de autoexpressão, de você abrir seu coração e expressar os seus sentimentos tais como eles são. Então, para isso, muitas vezes você tem que falar a sua verdade, expressar a sua verdade. Então, justamente vem essa questão da autoaceitação e a sua verdade pessoal, a sua verdade interior, aquilo que você acredita. A gente tem até essa dama tocando uma harpa, né? Ou seja, ela está expressando ali através da música as emoções dela, o sentimento dela. Pode ser até que você tenha alguma relação com música, com dança, né? Algo que te mova relacionado a isso. Ou que te ajude até a te equilibrar. Talvez seja algo que pode te ajudar a curar e expressar a sua verdade, tá? E de qualquer maneira tá falando aqui muito, né? A gente vê aqui quando a gente falou sobre o que esperam de você, as expectativas que podem vir a criar de você, que pessoas venham a esperar de você. Tá falando aqui para você olhar a sua verdade pessoal, tá? Não importa o que os outros vão achar, se vão te achar esquisito ou esquisita, excêntrico ou excêntrica, você colocar o que vai dentro de você, tá? Não se limitar. Então a cura para isso é a verdade. Sua verdade pessoal, aquilo que você acredita. Diga sempre a verdade, seja uma pessoa sincera. Né? Mesmo que às vezes você esteja sendo sincericida, às vezes, se está saindo essa carta aqui, talvez você tenha se ocultado um pouco, se reprimido por algum motivo, e aqui está falando para você deixar rolar, tá? Fale a sua verdade, saia do armário, sabe? E coloque-se quem você é, tal como você é. Seja qual for a expectativa que tiverem de você. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Fritz Perls, que diz o seguinte: eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas, você faz as suas. Se a gente se encontrar, é lindo. Se não, nada poderá ser feito. Então, você não é obrigado a estar com ninguém que você não gosta do seu lado, outra pessoa também não é obrigado, e cada um tem o seu caminho, a sua rota, tá? É individual, tá? Cada um é um indivíduo e vai ter a sua rota pessoal. Então, seja fiel à sua verdade pessoal. A gente tem aqui também a carta Rest, que fala de economia de energia, modo de economia de bateria. Como é uma carta que pode estar falando um pouco do seu futuro a seguir, pode mostrar que seja um momento de você relaxar um pouco, né? Deixar as coisas de stand-by, não se mobilizar demais. Embora a gente tenha a carta da verdade aqui pessoal, talvez a junção dessas cartas esteja falando um pouco assim:
você saber quem você é, você ter a sua verdade e relaxar um pouco com isso. Talvez não seja o momento também de você ficar se impondo, colocando o que você é, o que você acha, ou uma opinião pessoal, uma opinião, sei lá, de repente política, ou uma opinião de alguma coisa, de como tem que fazer uma coisa, o modo que algo tem que ser direcionado, né? Talvez seja um momento para você descansar um pouco, ficar um pouco mais com você mesmo ou você mesma, sabendo a sua verdade, conhecendo a sua verdade, conhecendo as suas opiniões, se definindo como indivíduo, se colocando um pouco fora da mentalidade de rebanho, tá? E recuperar as suas energias, né? Então essa carta aqui, ela fala de você cuidar do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, para evitar uma somatização ou uma baixa de energia, né? Uma desmotivação de tudo, né? Então é uma carta que fala, ao mesmo tempo ela traz boa sorte, né? Ela também fala de relaxamento, fala de recuperação, fala para você dar um tempo, tá? Porque se você também continuar botando energia de maneira desvairada em coisas que não vale a pena, você vai acabar se atrapalhando, sabe? Quando a gente está muito cansado e acaba ficando um pouco ausente, distraída e fazendo as coisas de qualquer maneira, acaba se tornando uma pessoa meio atrapalhada, né? Então aqui tá falando para você descansar um pouco, economize as suas baterias, tá? Recarregue, você sabe quem você é, se não sabe, reveja, tá? Recupere isso, tire um pouco da expectativa alheia e conheça a sua verdade, olhe para si com sinceridade e descanse, tá? Dá um refresco para si mesmo, a si mesma, tá? Seria essa mensagem aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deem um joinha. Quem puder também se inscreva no canal. Muito boa sorte e um grande beijo. Tchau, tchau!